Olá, meu povo! Como estamos, minha gente? Terçou por aqui, gente. Terça-feira. Vocês sabem que toda terça-feira soltaremos um vídeo aqui para vocês, tá? E hoje é um dia assim que eu tô bem empolgada para gravar aqui com vocês. Tô bastante empolgada porque eu quero conversar um pouquinho sobre o Dia das Mães com vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para que vocês deixem um like aqui para mim, gente. Deixe o like, comentem aí, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. Eu vi que no vídeo anterior a gente teve 30 e poucas visualizações, por enquanto, tá? Que outro vídeo ainda tá tendo visualização. Mas 10 a 12 pessoas só que deixaram um like. Então eu quero pedir para que vocês deixem o like aí pra gente, porque o like, para quem não sabe, aqui no YouTube, aqui funciona assim. Se você deixar o like, se você tanto aqui quanto lá no Instagram, se você deixa o like, se você comenta, a plataforma vai entender que é relevante para outras pessoas. Então elas vão indicar para outras pessoas. E é muito legal a gente já começar nessa interação bem bacana aqui, tá? Quero pedir para vocês também, para vocês me seguirem lá no Instagram. O meu Instagram é rose.presente, tá? Quem ainda não me segue lá, é Rose com Z, tá? Então, corre lá, me segue no Instagram. Vou deixar também o link do meu Instagram aqui embaixo, tá beleza? Então, bora pro vídeo, bora conversar um pouquinho. Como eu comentei com vocês lá no Instagram, quando eu comentei com vocês no spoiler, que o vídeo de hoje seria para conversar um pouco sobre o Dia das Mães, sobre como que foi o Dia das Mães, como que é o Dia das Mães, o que que acontece nessa data para quem trabalha, para quem empreende, né? O que que passa pela nossa cabeça, gente? Por quê? Porque o Dia das Mães, para quem empreende na área de cosméticos, não só na área de cosméticos, mas eu falo área de cosméticos porque é a minha área. Essa época é a época que a gente mais vende. E olhando e comentando com vocês aqui que esse canal é um canal que nasceu antes de nascer no meu coração, eu creio, que nasceu no coração de Deus. Existe um propósito dentro do meu coração de ver o canal crescendo, de estar aqui no YouTube, de estar lá no Instagram. É por isso que eu sempre tô pedindo. A minha cadeira tá encostando aqui na parede, tá fazendo barulho. Não repare, gente, se aparecer algum barulho aí, é porque eu tô gravando. Hoje eu não tô sozinha em casa, meu esposo tá em casa. E a cadeira que faz um pouquinho de barulho. No outro vídeo eu gravei num puff que também fazia barulho. Falei, mas calma, né? A gente tá começando agora, então peço para que vocês aí relevem um pouquinho esses pequenos ruídos, que com o tempo, se Deus permitir, e se vocês, né, estiverem aí com a gente vai comprar cadeira nova, né? Enfim, e vai dar tudo certo, tá bom? Então, voltando ao assunto do vídeo. O Dia das Mães é um dos dias mais importantes para nós. Por quê? Porque o montante de venda que entra nessa época, ele é um montante, muitas das vezes, que entra em 2 meses, 3 meses, e aí nos dá possibilidades de crescer, né? A gente consegue crescer, a gente consegue comprar coisa nova, a gente consegue investir em outras marcas, de repente, em outros produtos. E é por isso que nós nos dedicamos tanto. Quem trabalha nessa área se dedica tanto. Eu, por exemplo, me dediquei 2 meses, né? Teve uma fase que eu já quero começar a comentar aqui do primeiro tópico que eu anotei aqui no meu rascunho, ó, pra gente estar conversando aqui, sobre a questão da dificuldade que a gente enfrenta, gente. A empreendedora, eu tô empreendendo, como eu comentei no vídeo anterior, eu empreendo desde 2019, 2020.
Eu acho que eu comecei mais para valer mesmo na pandemia, que eu comecei para valer, que eu decidi. Para quem não sabe, eu fui CLT, eu tenho 46 anos e eu fui CLT por 13 anos da minha vida. Então, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Eu comecei a trabalhar, gente. Óbvio, eu era uma criança, né? Mas isso também é assunto para outro vídeo. Então, a gente conversa sobre isso em outro vídeo. E aí eu, né, cheguei no Rio de Janeiro com 18 anos e comecei a trabalhar. E aí já com carteira assinada. Minha primeira assinatura de carteira foi com 15 anos. E lá no Paraná, lá na minha cidade natal. E aí, quando eu vim pro Rio de Janeiro, cheguei com 18 anos aqui no Rio. E aí já foi assinada a minha carteira. E aí eu ingressei na área de hotelaria, que também não vou entrar em detalhes, gente. Mas eu vou só dar umas pinceladas aqui pra gente entrar no assunto. E trabalhei durante 13 anos, 13, somando, acho que tudo chega a ser 15 anos aí de carteira assinada. Então, quando eu decidi empreender, que eu não sabia em que trabalhar, na verdade, gente, eu sempre tive vontade de empreender. Eu sempre gostei muito de ser independente. Eu sempre gostei muito de ser independente. Também uma das coisas que mais me incomodavam quando eu trabalhava de CLT era quando eu via algumas injustiças acontecendo e muitas das vezes eu tinha até vontade de tomar partido da pessoa. Mas, enfim, isso me vinha assim aquele pensamento: um dia eu vou trabalhar para mim mesmo, um dia eu vou empreender, um dia eu vou ter o meu próprio negócio. Então, quando eu saí de hotelaria, que eu decidi empreender, uma das minhas maiores perguntas era: o que eu vou trabalhar, gente? Com o que eu vou trabalhar? E aí, começando a trabalhar na época, eu comecei a vender Romanel, que era algo assim que estava bastante em alta naquela época e que eu já conhecia também. Eu conhecia algumas pessoas que tinham as, né, semijoias da Romanel. Então, eu comecei a vender Romanel. E aí, eu assim, peguei gosto naquilo, eu vi que era promissor. Gente, continuando. Meu celular descarregou, porque agora já tá super tarde. Hoje eu fiz muitas coisas e acabei deixando para gravar o vídeo já bem tarde. E aí acabou que meu celular descarregou, eu tive que parar o vídeo, tá me chamando aqui em casa também. Aí eu dei uma parada, e enquanto isso eu dei uma ajeitada aqui nos cabelos, dei uma escova, passei a escova rotatória, né? Mas eu não consigo fazer, só para pontuar aqui para vocês, eu faço meu cabelo, mas ele fica muito melhor quando a cabeleireira faz, né? Inclusive no outro vídeo foi a cabeleireira que fez e ela arrasou, assim, fez uns cachos, ficou bem legal. Então todas as vezes que eu consegui fazer, na semana que eu consegui, vamos ver de cabelo feito. Mas hoje fui eu mesmo que dei um jeitinho aqui, tá? Então, gente, continuando a falar do assunto do vídeo, eu comecei a trabalhar com Romanel, e aí eu fui pro lado de cosméticos, né? Comecei a revender Natura, depois comecei a revender o Boticário, e aí foram vindo outras marcas, né? Foi quando eu fui para a loja lá em Tomás Coelho, eu senti a necessidade de trazer outras marcas. Uma delas é a Eudora, que agora é Eudora e o Boticário, né? São um grupo só e eles se unificaram. E então, desde lá eu trabalho com essas marcas, né, no meu negócio. E é um negócio que é bem desafiador. Eu vejo assim que todo empreendedor, para empreender, é difícil, ainda mais assim no nosso país, né? É difícil. Então, é desafiador, e tem uma menina que ela fala que empreender não é para qualquer um, e ela fala assim que tem que ser casca grossa para empreender, porque a gente passa por muita coisa, gente, muita coisa. E uma das coisas que eu quero conversar com vocês aqui, que é as dificuldades que a gente passa, né? Como eu falei com vocês, a época do Dia das Mães é uma época que a gente se prepara, é uma época que a gente faz investimentos, é uma época que a gente compra bastante coisa, porque a gente sabe que vai ter um montante de vendas, né? As pessoas virão nos procurar,
né? Para quem me conhece e que me acompanha lá nos status, me acompanha nos stories do Instagram, sabe que eu sou assim, que eu faço um marketing, né? Eu tô me aperfeiçoando aprendendo a trabalhar, né, mais profissionalmente, e eu faço o marketing do meu negócio. Então, a tendência é as pessoas te procurarem nessa época. E aí, gente, a gente olhando assim, falando com vocês um pouco das dificuldades, a gente passa por muita dificuldade nessa época. Muita dificuldade, porque a gente tem que ter um emocional bem, bem forte, porque empreender em si só, como eu já falei, não é fácil. E essa época a gente espera que as coisas aconteçam, né? A gente espera que venham as vendas, a gente faz uma meta e às vezes a meta não acontece da forma que a gente imagina, né? Da forma que a gente imaginou. E assim, a gente espera que as pessoas venham para comprar, a gente divulga para um público, né? A gente foca no público e, e a gente fica esperando com que as vendas aconteçam. E enfim, gente, aí, como eu tenho conversado com vocês, o propósito de criar o canal, o propósito de empreender, é algo assim que Deus tem colocado dentro do meu coração, esse propósito. Como a gente se prepara para esse dia, a gente espera que as vendas venham, né? E aí a gente lida com muita coisa, gente. A gente lida com medo, com insegurança, porque uma vez que você fez um investimento, né, considerável, significativo, vem o medo, né? Vem o medo, será que eu comprei o produto certo? E assim, são coisas que não tem como a gente saber, gente. Não tem como a gente saber. Vem a ansiedade, né, de ter a certeza que os clientes vão te procurar, né? E é como assim, a gente lança a rede no mar, né? A gente lança a rede no mar. Eu trabalho, eu trabalho aqui em Santíssimo, que é o bairro que eu moro. A minha clientela daqui não é tão grande, eu tenho clientes aqui, mas a minha clientela maior no momento é a clientela da loja. E eu tenho clientes também que já compraram. Aqui eu tenho alguns clientes que já compravam comigo lá na época, antes de eu ir para Tomás Coelho, e que continuam comprando. E tem alguns clientes no online também, né? Então, juntando isso tudo, né, dá uma quantidade considerável. Então, voltando a falar das dificuldades, e a gente tem muita dificuldade, porque e uma das maiores dificuldades do empreendedor, gente, assim, às vezes nós sentimos, e eu sei que eu não estou sozinha nessa, porque eu vejo as minhas amigas postando, eu vejo muitos amigos empreendedores que postam essa dificuldade, que às vezes a gente espera, assim, e eu quero falar isso aqui com muito carinho, e ao mesmo tempo grata, porque eu sei que tem pessoas que me apoiam, eu tenho pessoas próximas de mim que me apoiam, não vou citar nome aqui de ninguém, mas eu tenho pessoas próximas de mim que me apoiam, as pessoas da minha família, mas às vezes a gente sente mais esse apoio, a gente sempre sente muito, mais falta, sabe, desse apoio de pessoas que estão próximas de você. Teve uma fase até que eu cheguei a conversar lá no Instagram, que lá fora existem, né, os empreendedores, eles se apoiam entre si, né, as pessoas que estão próximas do empreendedor, elas têm aquela comunidade que um ajuda o outro, um compra do outro, e um divulga o outro, sabe, e eu sinto muita falta disso, eu confesso para vocês que eu sinto muita falta disso, né, eu acho às vezes que as pessoas ficam meio alheias, inclusive isso até serve para mim mesma, para que eu possa ajudar mais os meus amigos, né? As pessoas que estão próximas de mim, que trabalham, e para que eu possa ajudar mais. Isso serve em primeiro lugar para mim. Então a gente se sente às vezes, meio que sozinho, sabe? A gente se sente, sente essa falta de apoio aí das pessoas que estão próximas de nós. De novo, gente, eu tenho sim, eu tenho pessoas que me apoiam, mas eu penso que poderia ser mais, sabe? Mas aí também vem pelo lado de que a gente também não pode confiar. Aí a gente fica naquele conflito, né? De que a gente tem que confiar em Deus, a gente não pode confiar no homem, a gente tem que confiar mesmo em Deus, porque Deus vai mandar. E aí eu quero entrar aqui com vocês para falar dos dias, como que foi os dias. O Dia das Mães, a semana do Dia das Mães, gente, ela é toda diferente para nós que trabalhamos no Dia das Mães. Ela já começa diferente. O mês de maio já começa assim bem diferente, porque as pessoas já começam a te procurar, né? Já tem o fluxo de vendas é maior do que os outros meses. Mas esse mês para mim foi muito diferente, gente. Como eu falei, não sei se eu já falei para vocês no início do vídeo, mas
Já é o terceiro ano que eu trabalho no Dia das Mães. E a gente sabe que nem os anos não são iguais, a gente sabe. E a gente leva em consideração também, precisamos levar em consideração como que tá o cenário mundial, né, gente? O cenário mundial, tudo isso conta, inclusive, teve um dia que eu fui lá no Instagram e eu comentei com os meus seguidores que esse ano eu ia trabalhar diferente, porque eu estava tendo muita dificuldade com algumas marcas, e a gente sabe que as meninas que trabalham com isso, não sou só eu não tô sozinha nessa, e que eu ia focar em uma marca só, que no caso é a Natura, né? Porque a Natura, eu sou mais forte na Natura. Uma vez que a marca te dá mais retorno, você vai investir mais naquela marca, né? Então, a marca que mais me dá retorno, que mais me dá possibilidades, é a Natura. E assim, essa também foi uma das maiores dificuldades. Por quê? Porque as pessoas procuram muitas outras marcas. Porque as outras marcas a gente sabe que são marcas boas. Mas eu não consegui trazer muita coisa das outras marcas por conta da falta de produto, porque é um produto que eu compro num preço muito alto e que o meu lucro não vale a pena. Então, tudo aquilo que eu consegui trazer foi coisas que eu consegui pegar e que ia me dar retorno, né? Então, e as outras coisas eu não consegui pegar. O que eu poderia pegar, o retorno era muito pequeno, então eu não dei prioridade, então eu decidi trabalhar só com a Natura. Então, tudo isso, gente, influencia. Tudo isso influencia na hora do fluxo de venda, que as pessoas vão chegar, as pessoas vão ver o que você tem, e se for aquilo que interessa para ela, ela vai atrás de você, ela vai te procurar. Mas se é aquilo que não interessa para ela, ela não vai te procurar, né? E aí, gente, mas diante disso tudo, diante de dificuldades, né? Aí sim, tocando no ponto de que no início, na sexta-feira que eu comecei a ter vendas mesmo, né? O mês começou no dia 1º, numa quinta-feira, e aí já foi para a semana seguinte, que já era a semana do Dia das Mães. E, gente, as vendas não estavam boas. Eu tava assim, bem insegura, como eu falei para vocês, estava com muito medo mesmo, muito assim, apreensiva, né, vamos dizer, porque sem saber como é que ia acontecer, mas confiando em Deus e montando presente. Para vocês terem uma noção, eu devo ter montado aí mais de 120 presentes, sem contar o que eu já tinha na loja e as coisas que eu tava vendendo que não estavam inclusa nas cestas, nos kits, que era perfume, né, alguns hidratantes e tantas outras coisas que tinha na loja, sabonete. Que tinha não, que tem, né? E enfim, na sexta-feira, a semana não tinha sido bom. Na sexta-feira, eu falei pra Rose, hoje começa. Hoje começa as vendas. E aí, na sexta-feira, chegou assim, umas 3 horas da tarde, não estava fluindo. A gente tinha tido uma venda só de manhã e as coisas não estavam fluindo. E aí, eu comecei a ficar muito preocupada. Comecei a ficar muito preocupada, porque eu falei, meu Deus do céu, eu fiz um investimento enorme. E se eu não tiver vendas? Eu falei, meu pai. E sinceramente, gente, eu comecei a falar com Deus. Falei, meu Deus, eu preciso de ter vendas. Porque se eu não investisse, eu ia ficar naquela. Não investir. Mas eu investi, eu fiz divulgação, eu fiz eu fiz o dever de casa. Aí quando foi à tarde começou a melhorar um pouquinho, algumas pessoas começaram a vir, um cliente meu que tinha feito algumas encomendas, um cliente já, né, fixo, que eu já tenho, ele já é meu cliente há algum tempo, fez uma compra bem significativa. Aí no dia seguinte, eu já fui com mais, gente, eu tô falando honestamente pra vocês, com mais medo ainda, mas confiando em Deus. Aí deu uma melhorada. Eu vou resumir aqui pra vocês. Deu uma melhorada. E aí no domingo que as coisas vieram clarear mais. No domingo que as coisas melhoraram. Pra vocês terem uma noção, como eu vendo muitos kits lá, pra quem me segue no Instagram, vê as minhas postagens, que são os kits no coração de acetato, que normalmente tem sabonete, tem hidratante, tem sabonete líquido. E dos outros anos, as pessoas chegavam na loja e levavam 3, 4 kits daquele, alguns levavam 5. Para vocês terem uma noção, uma cliente só que veio e que comprou 6 kits de uma vez só. As outras foram todas aleatórias, assim. E aí, uma das coisas assim, que eu percebi, assim, a diferença do fluxo de vendas desse ano. Como eu falei para vocês, como eu já comentei com vocês em outras vezes, e se eu não comentei aqui ainda no YouTube, eu sigo uma menina que o nome dela é Camila Mairá. E ela começou assim, como eu tô começando aqui, como gravando vídeos, e ela foi crescendo, e hoje em dia o negócio dela tá bem grande, assim, né? Ela dá aula e tudo mais. E aí ela postou um vídeo lá no Instagram dela e perguntou, né, pras meninas, como que tá as vendas aí?
na região de vocês, na cidade de vocês. E as meninas, muitas comentaram que tava super boa e tal, e algumas comentaram que não tava sendo igual no ano passado, né? Que não tava sendo igual no ano passado. E aí eu percebi que, assim como nossa, né? Óbvio que a maioria delas estava sendo bom, gente, mas assim como eu, algumas moram em cidades que tem shopping perto, né? E a loja fica perto do Norte Shopping, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então, mas em outros anos também foi assim. Então, isso não foi um empecilho, na verdade, né? Isso não foi um empecilho. Mas o que percebe-se é que o fluxo de vendas desse ano mudou, né? As pessoas estão comprando com mais cautela, a procura. Algumas pessoas citavam a frase tipo: eu estou procurando uma coisa mais em conta, alguma coisa mais acessível. Já outros não, outros queriam um presente bom mesmo, mas a maioria estava procurando um presente mais acessível. E aí, gente, para não esticar muito aqui, o fluxo de vendas foi menor, o montante de vendas do Dia das Mães foi menor, bem menor do que o do ano passado. Foi assim, vou dar um exemplo para vocês mais ou menos imaginarem. Em outros anos, eu vendi eu vendi um montante que pode se comparar ao que eu vendo em 3 meses. Esse mês, o montante foi em a quantia que eu vendi foi a quantia que eu vendo em um mês e pouquinho. Então diminuiu consideravelmente, sabe? Consideravelmente. Aí tem vários. Aí a gente fica pensando, pode ter acontecido várias coisas, pode ser o mundo que tá diferente, né? O cenário mundial, financeiro que tá diferente, pode ser também as coisas que eu não tinha, né? Pode ser, eu não sei, aí a gente entra naquele conflito. Mas o fato é que nós que empreendemos, é uma batalha diária, tá, gente? É uma batalha diária, mas a gente não pode nunca desistir, né? A gente não pode nunca desistir. Apesar das dificuldades, a gente não pode desistir. E uma das coisas que eu tenho falado com Deus é o seguinte: eu falei, Senhor, nas minhas orações, se o Senhor, eu já fiz essas orações em outros momentos, se o Senhor, se esse fogo que existe dentro do meu coração, se essa chama diminuiu, diminuindo e se apagar e eu sentir o desejo de parar, eu vou parar, porque eu vou saber que o Senhor está dizendo assim: pare, não quero mais isso para você. Mas se essa chama continuar com dificuldade, com desafios, eu vou seguir em frente. Vou continuar pedindo direção do Senhor, mas vou seguir em frente. Como eu falei aqui para vocês, pessoas vieram para comprar, graças a Deus. Deus sempre vai mandar pessoas, né? Deus, ele sempre vai honrar a nossa fé. Isso é fato, é um fato. E eu anotei aqui para finalizar aqui com vocês, que nos próximos vídeos eu certamente farei devocional, tá? Deus, eu até comentei que antes de eu gravar esse vídeo, eu gravei outro vídeo, mas eu apaguei, porque não ficou muito legal, achei melhor apagar. Para você mulher que me visualiza aqui, nós mulheres, Deus, ele levanta mulheres, né? Ele levanta mulheres empreendedoras. Ele levanta mulheres que têm esse fogo, esse desejo de empreender. E eu creio, eu tenho a certeza dentro do meu coração que foi Deus que colocou esse desejo dentro do meu coração. Acho que até já falei nesse vídeo, que eu tô gravando esse vídeo em 2 partes. Então, eu tava até... Agora eu tô fazendo assim, gente. Toda vez que Deus me dá uma inspiração, eu corro e anoto. E eu anotei aqui uma frase. Porque... Já vou falar a frase. Porque se olharmos para a palavra, eu tava vendo até uma pregação sobre a mulher de Provérbios, né? A mulher virtuosa. Uma das qualidades da mulher virtuosa, uma das qualidades da mulher que é virtuosa é ser empreendedora. Não significa que todas vão ser, né? Até porque também a mulher, para ser empreendedora, ela não precisa ter um negócio, né, gente? Nós sabemos que a mulher, ela, dentro de casa, ela tá ali cuidando e cuidando dos filhos, e cuidando do lar, e cuidando, né, dos afazeres da casa, para que as coisas funcionem bem dentro do lar. Mas existe uma pontuação que a mulher virtuosa é empreendedora. Então, e eu anotei uma frase. Essa é a vontade de Deus, que sejamos ativas. É da vontade de Deus que nós, mulheres, sejamos ativas e tenhamos paixão pelo que fazemos. Por quê, gente? Porque se não houver paixão, não tem motivação, sabe? E quando eu falei com Deus, eu falei, Senhor, o que eu preciso? Se o Senhor continuar me motivando... Gente, eu vou ser bem honesta para vocês que me visualizam aqui. Eu não tenho desejo do meu coração de voltar a trabalhar de CLT.
Então, enquanto houver motivação no meu coração, eu vou continuar empreendendo. Se eu vou, por enquanto, eu vou continuar com cosméticos. Mas se Deus me der inspirações, e existem outras inspirações, que futuramente eu vou gravar vídeos sobre isso, e que é tópico para outros vídeos, aí vocês vão ficar sabendo, vocês que me seguem aqui, tá? E também quero dizer para vocês que já tenho, então coloque isso no teu coração. Se você tem paixão, antes de finalizar aqui, se você tem paixão por aquilo que você faz, ou se existe uma chama dentro do teu coração, para que você faça algo, então vai, confia em Deus, peça direção, que Deus vai abrir as portas. É isso, gente. Eu vou deixar essa frase aqui escrita nos comentários, tá? Vou deixar a frase escrita nos comentários. Ah, também eu fiquei tá aqui, ó. De deixar aqui um versículo para vocês. Pra gente encerrar aqui. E depois eu vou encerrar aqui o vídeo, tá, gente? Que tá lá em Joel, no capítulo 3. Que foi, Joel diz assim, no capítulo 3, o verso 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E seus filhos e suas filhas profetizarão. E os velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Aqui tá falando do derramamento do Espírito Santo. Então, quando a chama do Espírito Santo, Deus ativa essa chama dentro de nós, aquilo que Deus tem colocado dentro do nosso coração, e esse canal aqui é uma coisa que foi Deus que colocou no meu coração, e Deus me motivou e me encorajou através de outras situações, eu entendi que Deus estava querendo usar a minha vida, me usar como instrumento na vida de outras mulheres, para encorajar outras mulheres a botar em prática aquilo que elas têm pensado, aquilo que Deus tem colocado dentro do coração. Então é isso. E através disso, tá falando aqui de sonhos. E até estava vendo a explicação desse versículo, esses sonhos são sonhos que existem, que estão aqui, ó, dentro do nosso coração. Tá bom, galera? Então, próximo vídeo, eu já tenho o tópico pro próximo vídeo, e vai ser um bate-papo sobre coragem. Coragem, gente, porque aliás, muitas das vezes não, gente. Para assumir a posição que Deus quer para realizar o sonho de Deus na nossa vida, nós precisamos ser corajosas. Tá bom? Então, por hoje é só, gente. Por hoje é só. Conto com vocês. Não esqueçam de deixar o like. Não esqueçam de comentar aqui alguma coisa, se alguma coisa que eu falei, de alguma coisa aqui. Se você tem esse desejo, se você tem essa chama aí, deixa um comentário aí pra mim, tá? Deixa seu like. E até o próximo vídeo. Um abraço pra vocês.